Venho hoje à tribuna para tratar de um tema extremamente estratégico para o Brasil de hoje, mas em especial para o Brasil de amanhã. E um tema que já nesta semana merecerá atenção de parcela expressiva do Congresso Nacional. Me refiro, senhor presidente, à medida provisória de número 579, editada pela senhora presidente da República. Nós nos lembraremos bem, até porque isso ocorreu às vésperas da última eleição municipal. A senhora presidente da República anunciou a todo o país que faria um grande esforço para diminuir os encargos na conta de luz, seja das famílias brasileiras ou do setor produtivo brasileiro. Ninguém em sã consciência nesse Brasil pode deixar de apoiar uma medida que visa garantir competitividade para as nossas indústrias e, obviamente, maior economia, principalmente para as famílias de mais baixa renda. Surpreendeu no senhor presidente, em primeiro momento, a oportunidade do anúncio, já que ele ocorria às vésperas da eleição e os efeitos da medida só ocorreriam no ano seguinte. Pois bem, estava no direito da senhora presidente da República, por mais que nós, naquela época, já considerávamos exagerada a utilização de uma cadeia de rádio e televisão para uma propaganda política tão explícita como essa. E mais grave ainda, senhor presidente, nesses 11 anos de governo do PT, nós não assistimos até aqui qualquer esforço nessa direção. Ao contrário, foram os estados brasileiros, e em especial os estados administrados pelo PSDB, que ao longo de todos os últimos anos, sem qualquer preocupação em fazer disso uma propaganda eleitoral, permitiu que boa parte das famílias brasileiras tivesse a isenção daquele que é praticamente o único imposto estadual, o ICMS, nas contas de luz. Minas Gerais, por exemplo, ilustre senador Clésio, meu companheiro de bancada e que acompanhou de perto esse nosso esforço, já que era vice-governador na época. Minas Gerais é o estado brasileiro que proporciona às famílias de mais baixa renda a maior das isenções. Todos os mineiros que consomem até 90 megawatts de energia são isentos do pagamento de ICMS na conta de luz. Isso significa, senador Pedro Táxi, que metade das famílias mineiras, há longos anos, há cerca de 10 anos ou mais, já não pagam absolutamente nenhum imposto estadual incidente sobre a conta de luz, restando cerca de outros 10 ou 12 encargos federais a agravar o preço dessa conta. Faço apenas essa introdução, senhor presidente, poderia me referir aqui ao estado de São Paulo, que dá uma isenção muito próxima a essa, em contraponto com, por exemplo, estados governados pelo PT, como o Rio Grande do Sul, que não dá isenção a uma família sequer do ICMS, como a Bahia, que apenas esse ano, certamente inspirada pelos estados governados pelo PSDB, dá uma isenção ainda muito tímida para as famílias que consomem até 50 megawatts, praticamente metade daquilo que nós oferecemos. Mas louvamos esse esforço, mesmo que tardio, do governador da Bahia. Mas sem problema, senhor presidente, em discutirmos aqui com seriedade, com responsabilidade, os caminhos para que as famílias brasileiras possam ter, sim, uma conta de luz mais barata. E as indústrias brasileiras, vi inclusive um anúncio na televisão ontem do presidente da Fiesp, de certa forma excitado na defesa da indústria brasileira, mas consideramos que temos o mesmo objetivo, talvez apenas compreendendo que temos caminhos diversos para alcançar esse objetivo. Se o governo federal, senhor presidente, viesse no caminho dos estados do PSD, governados pelo PSDB e por outros partidos, porque não é exclusividade do PSDB essas isenções. Elas ocorrem de forma diferenciada em vários estados brasileiros. Mas se viesse no mesmo caminho, por exemplo, retirando a cobrança de PIS/COFINS sobre a conta de luz, a economia seria de alguma coisa em torno de 5%. Se, por exemplo, buscasse cancelar pelo menos metade, 50% da taxa de fiscalização da ANEEL, que é cobrada e não é repassada à ANEEL. Ela fica no Tesouro para a construção do superávit primário do país. Se houvesse, portanto, a supressão desse encargo, por si só, nós teríamos aí talvez mais 1% de redução na conta de luz. Se pudéssemos pensar em outros caminhos, eu falaria
da diminuição dos encargos do Programa de Eficiência Energética ou do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento. Esses são caminhos, senhor presidente, naturais e claros para quem quer efetivamente fazer um esforço para diminuir a incidência de impostos na conta de luz. Busca, ao contrário, senhor presidente, o governo federal, mais uma vez, sem diálogo, sem dividir as preocupações com os estados responsáveis por várias das companhias que mais vêm investindo, seja em geração, em transmissão ou em distribuição. Sem qualquer diálogo, sem compartilhar preocupações, o governo federal, na verdade, a pretexto da diminuição do custo da conta de luz, faz uma profunda intervenção no setor elétrico. Nós estamos, senhor presidente, no dilema. De um lado, alguns líderes do governo querem dividir o país em dois, como se pudesse, repito, alguém em sã consciência não apoiar a diminuição do custo das contas de luz. Querem dividir o país entre aqueles que defendem a diminuição da conta de luz e aqueles que defendem as empresas. Nada mais falso, senhor presidente. O que nós defendemos é um setor elétrico organizado, com capacidade para investir, pois, como já diziam outros que vieram aqui antes de nós, em especial um ex-governador de Minas Gerais, chamado Juscelino Kubitschek, não há, senhor presidente Mozarildo, energia mais cara do que a energia que você não tem. O que nós queremos é garantir a solidez das empresas de energia, garantir sim a sua capacidade, a continuidade da sua capacidade de investimentos e, obviamente, a distribuição de dividendos para os estados que são seus acionistas, e esses dividendos significam investimentos em saúde, em educação, em segurança pública. Existem caminhos, senhor presidente, muito mais fáceis para serem enfrentados, sem o risco da judicialização dessa questão e sem o risco, principalmente, de criarmos uma gravíssima instabilidade no setor. E o caminho do governo federal não poderá ser outro, senão transformar os investimentos privados que hoje vêm chegando de forma farta no setor em investimentos públicos. A Eletrobras talvez seja o caso mais exemplar dentre todos que nós hoje estamos assistindo, pois o preço das suas ações, portanto, o valor do seu patrimônio, já decresceu cerca de 60% desde o anúncio dessas medidas. Isso significará que no ano que vem, para cumprir com o seu cronograma de investimentos, a Eletrobras precisará de cerca de 8,5 bilhões de reais que só poderão vir de um agente, o Tesouro. Portanto, recursos da sociedade brasileira que deverão ser transferidos para a Eletrobras para que ela continue mantendo o nível de investimentos que garantirão a construção de Belo Monte e de Santo Antônio, por exemplo. Portanto, o alerta que nós estamos fazendo aqui desta tribuna, eu já o fiz particularmente ao relator da matéria, senador Renan Calheiros. Já fiz ao ministro interino Zimmermann quando esteve aqui no Congresso Nacional. Todos queremos contribuir para que possamos ter tarifas de energia mais baratas para todos os brasileiros. Mas é um risco, uma imprudência, eu diria quase que um desatino, senhor presidente, fazermos isso à custa da insolvência do setor. O Brasil constituiu, ao longo do tempo, um setor energético complexo e, por isso mesmo, todas as medidas que o afetam devem ser tratadas com enorme cuidado. Eu me lembro, senhor presidente, numa visita que fiz recentemente à Bahia. Lá existe uma grande plataforma eólica construída, que em condições de gerar já a partir de hoje 300 megawatts. E só não gera essa energia, senhor presidente, porque esqueceu-se o governo federal, através da Chesf, de construir as linhas de transmissão, senador Clésio, que ligam esse parque eólico ao sistema nacional. Portanto, a falta de planejamento, a falta de diálogo do governo federal e a incompreensão de que nós queremos todos permitir que o Brasil avance, gerando mais energia no futuro, tem levado a esse impasse. Não é justo, senhor presidente, não é adequado, repito, não é racional que uma medida que não interessa apenas ao governo, interessa ao país, às atuais e às futuras gerações, seja decidido pelo rolo compressor do governo, sem que outras alternativas possam efetivamente aqui ser discutidas. E há um caso específico no qual
sobre o qual nós devemos também demonstrar as nossas preocupações. Há um caso específico de contratos assinados que garantiam a algumas usinas uma renovação automática não onerosa pelos próximos 20 anos. Esse contrato está claramente sendo descumprido, senhor presidente. E isso afeta não apenas a credibilidade do setor energético, mas já se reflete com uma recomendação negativa das principais agências de crédito em relação à aquisição de papéis de outros setores, como o setor petrolífero, dada exatamente a incerteza que passa a pairar em relação ao não cumprimento de contratos assinados. Venho, portanto, fazer esse alerta, senhor presidente, já que estamos ainda em condições de negociar, de ponderar e de fazer com que o governo possa cumprir com o objetivo que passa a ter de ser de todos os brasileiros, de diminuição na conta de luz, cortando na própria carne, não fazendo como faz costumeiramente com o chapéu alheio, quando dá medidas de incentivo de IPI ou de imposto de renda a determinados setores da economia, punindo municípios e punindo estados. É hora de o Congresso Nacional ser respeitado, senhor presidente. E não é plausível, não é aceitável que no dia 4 de dezembro, no dia de hoje, as empresas sejam obrigadas a decidir se assinarão ou não os contratos, sem conhecer os termos da decisão do Congresso Nacional, sem discutir a medida provisória, como ela precisa ser discutida, e sem saber ao final se a presidente Dilma vai vetar ou não vai vetar, em parte, aquilo que o Congresso Nacional decidir. Portanto, o gesto de assodamento, o gesto apressado de governo, o gesto que me parece de desconsideração para com este poder deve receber a reação não apenas dos parlamentares da oposição, mas de todos os parlamentares que aqui têm o dever de fazer respeitar as prerrogativas do Congresso Nacional. Definir hoje data final para a assinatura dos contratos sobre o que lá se sabe, porque a lei sequer foi aprovada pelo Congresso Nacional, certamente é uma usurpação por parte do Poder Executivo de uma responsabilidade que constitucionalmente é do Congresso Nacional. E é lamentável que nós assistamos aqui também a palavra forte e crítica daqueles que apoiam o governo. Repito para encerrar, senhor presidente, estamos tratando de algo que diz respeito ao crescimento da economia brasileira por muitos anos e não apenas no período deste governo. E o autoritarismo do governo, a arrogância daqueles que têm negociado essa matéria, demonstra que eles estão pouco acostumados a viver no Estado de Direito, no Estado democrático, preferindo compreender que o Congresso Nacional é apenas uma extensão do Palácio do Planalto. Mas enquanto tivermos espaço, senhor presidente, direito à voz, nós vamos sempre cobrar do governo federal diálogo e entendimento, sobretudo numa matéria de tamanho interesse para a população brasileira. Está fácil para o governo chegar ao objetivo anunciado a todo o país no período eleitoral. Basta que o governo corte um pouco mais nos impostos que ao longo de todos os últimos anos vem onerando a conta de luz dos brasileiros. Impostos federais, senhor presidente, já que ao longo desses últimos 10 anos o PT não se preocupou em momento algum em diminuí-los ou em extirpá-los das contas de luz. Era isso, senhor presidente.